Aleluia, Deus de misericórdia, deseja graça e paz à tua vida, família e trabalho. A palavra do Senhor vai nos dizer no dia de hoje: o jovem Samuel serviu ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, repetindo: o jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1. Aqui vamos ver o chamado do jovem Samuel. E te pergunto, quantas vezes você tem escutado o Senhor? Quantas vezes eu tenho escutado o Senhor, mas não temos dado atenção à sua voz? Aqui no capítulo de número 3, versículo 1 ao 21, vamos ver que o Senhor chama Samuel 3 vezes e ele vai até Eli. Na quarta vez, Deus chama Samuel por 2 vezes. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Deus já tinha contra os filhos de Eli que eles estavam desagradando a Deus, se aproveitando das ofertas e deitando com as mulheres que serviam à entrada do templo. Quanto primeiramente o Senhor chama Samuel pela primeira vez para lembrar que ele tem contra seus filhos. Na primeira vez, Deus avisou por meio do povo. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 2 e 23, o Senhor nos fala: porque dizia-lhes: procedeis dessa forma, sei que todo o povo fala vossas desordens, porque na hora do sacrifício eles queriam pegar os melhores pedaços, eles tinham um tridente que pegava os pedaços maiores e usavam em benefício próprio. Na segunda vez que Deus tem contra seus filhos, ele usa um profeta. Em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 29, vai dizer: porque desprezais meus sacrifícios, as minhas orações, que estabeleci em minha morada, fazei mais caso dos teus filhos do que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas de meu povo Israel. E novamente o Senhor agora vai usar o próprio Samuel para falar com ele. E vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 13: anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Portanto, o Senhor chama Samuel 3 vezes, ele vai até Eli. Não era Eli que estava chamando, era o Senhor. Ou seja, Samuel escutou a voz de Deus, mas não o conhecia. Foi até aquele que conhecia, mas aquele que conhecia não escutava. Não estava mais obedecendo ao Senhor. E na quarta vez ele chama Samuel 2 vezes. Samuel, Samuel, para podermos compreender que Eli perderia seus 2 filhos e no mesmo dia morreria. É o que vai acontecer em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17. Vai nos dizer: Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás do lado da porta do templo. Fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Portanto, quantas vezes esse jovem Samuel ouviu a voz do Senhor? 3. Na quarta ele falou: é o Senhor que fala contigo, fala, eis-me aqui que o teu servo escuta. E na quarta vez Samuel foi chamado 2 vezes, que o Senhor vai nos falar em 1 Samuel, capítulo número 3, versículo 10, ele fala: Samuel, Samuel. E ele não fez com que seus filhos se tornassem obedientes a Deus. No mesmo dia que seus 2 filhos morreram na guerra, ele também veio a falecer. Mas aqui temos 2 exemplos de 2 pessoas, 2 nações que escutaram a voz do Senhor. E a diferente de Eli, colocaram em prática aquilo que o Senhor falava para ele. Primeiro vamos ver em Isaías, no capítulo de número 38, versículo 1, quando Deus usa o profeta Isaías para falar com Ezequias de sua doença. Deus vai falar no versículo 1. Naquele tempo Ezequias esteve doente quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que te disse o Senhor, põe em ordem tua casa, porque vai morrer, não te restabelecerá. Aqui temos ver que Deus usa o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias. Ali Deus usou Samuel para falar com Eli, ali Deus usou o povo para falar com Eli, ali Deus usou outro profeta para falar com ele, mas ele não quis que seus filhos obedecessem. Ele não se esforçou. Portanto, aqui vemos que um rei foi enviado um profeta por Deus até o rei, que ele pôr a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Mas vamos ver o que ele fez no versículo 2 e 3. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós
com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Vamos ver que o rei não se lamentou. Ele fez a sua oração ao Senhor. Ele disse ao Senhor lembrar-se dele, todos aqueles momentos que o Senhor já tinha falado no seu coração e ele lhe tinha obedecido. Vamos ver também quando Deus enviou o profeta Jonas até a cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até minha presença. E o que fez o povo de Nínive, do rei até o menor? Vai dizer no capítulo de número 3, versículo 5 ao 9. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, esse decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe o Senhor Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Palavra do Senhor. Portanto, esse era o caminho que teria que seguir o sacerdote Eli. Deus usa o profeta Isaías para falar com Ezequias, para ele pôr a sua casa em ordem. E ele fala: vira-se para a parede e lembra do Senhor, ou seja, oração. Deus usa o profeta Jonas para falar com a grande cidade de Nínive. Ele se converte e faz o jejum. Então aqui temos dois exemplos de como agradar ao Senhor, como agradecer o que o Senhor tem falado conosco: oração e jejum. Que você possa mais e mais praticar. E possamos perguntar: e nós quantas vezes temos escutado a voz do Senhor? Mas queremos primeiro escutar do mundo, a de um povo, a de desconhecido, e a do Senhor fica por último. Que não seja assim na tua vida. Que em primeiro lugar nós possamos ouvir a voz do Senhor e, além de ouvir, praticá-la. Que Deus te abençoe e tenha sede de ler a palavra do Senhor. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine.